Bom, pessoal, vou começar agora com a limpeza da pele. Vocês já estão super acostumados porque eu faço isso em todo videoaula não, né? Em todo tutorial de automaquiagem que eu posto pra vocês aqui no canal. Eu começo com a limpeza da pele, isso é sempre, tá? Ministro isso em curso, faço isso em cliente, em mim, em todo mundo. Então eu gosto de sempre entrar com a espuminha de limpeza da Daisy Peroso, porque ela é uma das poucas espumas que não precisam de enxágue. A maioria das espumas você precisa passar ela e depois enxaguar com água, né? Lavar o rosto na torneira, na pia, e tirar esse excesso da espuminha. Já a da Daisy Peroso não precisa, não tem necessidade. Então o que eu acho que é uma coisa extremamente prática pra gente como maquiador para atendimento, né? Ninguém vai querer fazer a sua cliente levantar da cadeira para lavar o rosto para tirar o excesso da espuma, né? Depois da espuma, eu sempre entro com um tônico. Vou mostrar para vocês agora na tela os 3 tipos de tônico que eu gosto de utilizar. O que eu estou utilizando no momento é o da Natália Capelo, mas eu amo muito o da Thaís Guerini e o da Daisy Peroso também. São tônicos que não tem álcool na fórmula, então não agride a pele, né? Não dá aquela ressecada, porque eu não gosto muito de tônico adstringente para atendimento. E normalmente são tônicos mais hidratantes, que regulam o pH da pele. Então, tônico que prepara bem a pele para receber a maquiagem. Vou entrar com hidratante. Não vou usar nenhum hidratante muito pesado, concentrado, porque a pele da Bru não tem necessidade de um hidratante desse tipo. Eu tô usando o hidratante da Neutrogena, o Hydroboost. Eu gosto muito desse hidratante, porque ele tem essa textura mais aguadinha, só que ao mesmo tempo ele tem ácido hialurônico na fórmula, o que mantém a hidratação por mais tempo. Então, adoro trabalhar com esse hidratante. Para o calor, ele é um hidratante muito gostoso, porque ele é bem refrescante. E ele tem uma absorção bem rápida na pele, ele não fica muito melecado por muito tempo. Exatamente por ter essa textura mais aguadinha. Com o mesmo pincelzinho, o F09 da Dai, eu vou aplicar um pouquinho do Nat Jelly da Natália Capelo. Eu adoro, gente, aplicar o Nat Jelly antes de passar base. Meio assim, eu sempre brinco com as minhas alunas que no começo a pessoa fica parecendo meio que um surfista prateado, né? Com essa cara com bastante cintilância. Mas se você for trabalhar com uma base um pouco mais sequinha, ou você gosta de selar bem a pele com pó, você aplicar o Nat Jelly antes ajuda com que o aspecto dessa base, dessa pele, não fique tão secão. Então eu gosto de aplicar por baixo antes de eu entrar com a base. Tem gente que prefere aplicar depois, em cima da base, antes de aplicar o iluminador compacto. Eu já prefiro aplicar dessa forma. Eu sinto que a base fica com uma luminosidade, não fica assim extremamente cintilante a base, tá? Ela só dá, passar o Nat Jelly antes dá um pequeno viço pra base, ela fica com um glowzinho, sabe? Um glowzinho natural, eu gosto bastante. Se você não quiser passar no rosto inteiro, você pode aplicar somente nas áreas onde você quer mais luminosidade, né? Como nos pontos mais altos do rosto. E pelas fotos que a gente já tirou, inclusive com flash, eu não senti a questão de estourar, fazer com que a base, com que o rosto estoure, né? Fica aquele esbranquiçado na foto com flash. Mas isso, gente, tem muitas variáveis que podem fazer com que um produto, com que uma maquiagem estoure no flash, tá? Inclusive a qualidade do flash e a distância da câmera e do flash do rosto. Antes de aplicar a base, vou finalizar com uma bruminha. Pode ser uma água termal. Nesse caso eu tô usando esse Primer Water da Smashbox. Pode ser o Fix Plus também. Qualquer bruminha que você goste, você pode utilizar nessa etapa, tá bom? Tendo feito toda essa pré-pele, então agora eu vou entrar com a base. Eu fiz uma misturinha da Studio Fix com a base da Dylos, que eu já comentei
lá no teste fala da base da Dylos para vocês fazerem. Então eu misturei a NC30 da Studio Fix, porque a Bru está bronzeadinha, e a 04 da Dylos, tá? Da outra cobertura. Vou começar a aplicação com língua de gato só para facilitar a espalhabilidade, digamos assim, da base. Tanto que eu não tô entrando com muito produto. É só para essa base entrar e encaixar em alguns pontos que às vezes a esponja não encaixa direitinho. Não vou trazer tanto para a lateral do rosto a base, que para na hora de eu dar o acabamento com a esponja, não ter tanta base perto do cabelo para eu dar acabamento e eu não sujar muito o cabelo de base. E um truquezinho que eu gosto é pegar a esponja e pegar um pouquinho de base antes de eu dar o acabamento. Eu sinto que se eu entro com a esponja sem nada, ela tira bastante da base. E aí eu tenho que depois entrar com bastante base, conforme se eu quiser um aumento de cobertura, por exemplo, eu tenho que entrar com a esponja com mais base. Então, eu prefiro colocar já um pouquinho de base, dar uma sujadinha na esponja com um pouquinho de base, que eu sinto que o acabamento fica mais bonito. A esponja está úmida. É a forma que eu gosto de trabalhar com esponja. E essa esponja que eu tô usando, essa pretinha aqui, é da Patty Imports. Ganhei da Patty Imports lá no Work de Curitiba em dezembro. Tô testando desde então e eu tô gostando bastante. E eu gosto de fazer assim a pele por etapas, é uma mania minha. Né, de fazer uma parte do rosto, depois eu faço outra. É um costume meu. Eu gosto de já dar acabamento na base conforme ela ainda tá meio úmida. Então se eu aplico, a sensação que me dá se eu aplico com um pincel língua de gato no rosto inteiro e depois eu vou dar acabamento, parece que ela já deu uma secada. E aí ela não fica no mesmo acabamento que eu gosto. Mas isso é só uma mania minha mesmo. Um viciozinho. Então, perto da raiz do cabelo, eu vou só com a esponja mesmo. Não vou com muita base, só o restinho que tem na esponja. Assim o cabelo não fica tão sujo de base. A mesma coisa no pescoço, eu não gosto de trazer muita base no pescoço, só o restinho que tem na esponja mesmo para dar aquela igualada. Se eu acertei o tom, eu não vou precisar pintar demais nem pescoço nem colo. Pego um pouquinho de base na esponja e aí eu venho dando acabamento naquilo que eu apliquei. Um cabelinho aqui, pelinho, pra me atrapalhar. Pronto. E, gente, ó, o que as pessoas sempre falam, assim, em relação à esponjinha, principalmente quem não tá acostumado. Tem gente que fala que não consegue um bom acabamento com a esponja, ou que sente que a esponja remove muito a base. O que acontece, gente, é que muita gente pressiona demais a esponja no rosto. E aí, realmente, de toda a pré-pele que a gente fez, que a gente fechou poros e tal, e deixou a pele lisinha para receber essa base, no momento que está mais poroso agora para a base adentrar mais, é a esponja. Então, se você empurra demais a esponja na hora de você dar esse acabamento na pele, a base ela vai adentrar muito mais na esponja do que na pele. Então eu sempre falo para as minhas alunas, por exemplo, não é questão de força, é a forma como você aplica. Então vocês podem ver que quando eu dou as batidinhas com a esponja, eu pego a esponja bem na bundinha, bem no finalzinho dela, para eu não colocar muita força, e as minhas batidinhas elas são rápidas. Porque quanto mais rápido for a sua batidinha, menos força você imprime sobre o movimento. Então a batidinha ela fica extremamente leve, tanto que vocês podem ver que o rosto da modelo não fica, né, indo para o lado conforme eu dou a batidinha, ou seja, eu não estou socando o rosto dela. Então com isso eu não tenho perda de cobertura.
porque daí eu consigo deixar com que minha base ela fique mais na superfície do rosto do que adentrando a minha esponja. Isso me ajuda também na hora de eu limpar a esponja. Eu demoro pouquíssimo tempo lavando esponja porque as bases elas não costumam adentrar demais nas minhas esponjas, por causa da forma da aplicação. Então experimentem trabalhar com a esponja com um movimento mais rápido e com um toque ainda mais leve. Tanto que eu bato a esponja e não fica nem a marca da gotinha. Se você está batendo a esponja e está ficando a marca do bico da gotinha da esponja, é porque seu movimento também está pesado. Então eu sempre observo a questão do toque, se a modelo ou a cliente tá com o rosto mexendo demais conforme eu tô dando batidinhas. Isso serve para esponja como para kabuki. E também a questão de ficar marcado a esponja ou o kabuki na base conforme eu tô dando acabamento. Isso não pode acontecer. Então, principalmente para clientes que eu quero uma durabilidade muito maior, nessas regiões que eu sei que a cliente vai encostar, porque é normal, a gente encosta, às vezes a gente esquece que tá maquiado, eu gosto de fazer um reforcinho de cobertura, devido à durabilidade que vai me oferecer. Não porque eu quero aumentar a cobertura, de deixar a pele dela extremamente lisa, mas pela durabilidade mesmo, porque em relação à cobertura já tá ótimo. E nariz também, se vocês quiserem aumentar um pouquinho a cobertura do nariz, minha dica para aquele nariz que fica sambando a base, porque eu tenho um nariz assim, tá? Eu mal encosto a esponja, eu pego bastante produto e vou meio que só depositando, só colocando, quase sem encostar a esponja. E deixo, eu não fico cutucando muito não. Porque eu sinto que quanto mais eu vou ficar cutucando, mais eu vou começar a remover o produto que eu coloquei. Então eu coloco e deixo lá. Eu faço isso com o meu nariz e dá certo. Terminada de aplicar a base, aí agora eu vou entrar com um corretivo, entre aspas, camuflador, que é aquele que eu já expliquei no último vídeo pra vocês, que eu entro antes de eu aplicar o corretivo iluminador. É aquele corretivo do tom da base, que eu vou utilizar para terminar de fazer a cobertura de qualquer coloração, principalmente aquela coloração abaixo dos olhos. Dois corretivos cremosos que eu amo muito, tá, gente? Ó, o que eu tô usando agora é o caramelo da Maquiê. Qualquer corretivo da Maquiê eu amo, tá? Mas no caso dela eu tô usando da Maquiê porque ficou bem certinho do tom dela. Vocês estão vendo que não iluminou. Ele só terminou de fazer a cobertura da coloração que ela tinha aqui abaixo dos olhos. Você pode fazer isso em qualquer região do rosto, que você sentiu que a base não foi suficiente para cobrir. Porque o nome já diz, gente, a base é uma base. E aí, a partir disso, a gente vai ver aonde mais a gente precisa de correção. Então, eu gosto de vir terminando de fazer a cobertura, porque às vezes a gente também não entra com muita base perto dos olhos, só um pouquinho. Então, não cobre 100%, às vezes, uma coloração que tem ali. E aí, se você entra diretamente com um corretivo iluminador muito claro, e aquela coloração não tá 100% corrigida, camuflada, digamos assim, pode dar um efeito reverso e ficar cinza, ficar com uma olheira muito evidente. Por isso que eu gosto de vir com esse corretivo corretor, digamos assim, né? E a quantidade é muito pequena, eu tô usando com esponja, eu pego bem pouquinho, porque a cobertura é muito alta. E não está diluído, tá, gente? Eu não costumo usar corretivo cremoso diluído. E o outro que eu gosto muito da textura e principalmente da variedade de coloração, que acaba tendo um ponto positivo acima do da Maquiê, é o da NARS, tá? O Soft Matte Concealer, que eu já comentei sobre ele algumas vezes, já usei algumas vezes em tutoriais de automaquiagem aqui. E esse corretivo da NARS eu sou extremamente apaixonada pela textura que ele tem, pela cobertura que ele tem, um pouquinho dele já faz um milagre. E a variedade de cores que a NARS tem, que ainda falta a Maquiê lançar um pouquinho mais de variedade. Fora isso, são dois corretivos com textura que eu gosto bastante. Um exemplo de nacional e um exemplo de importado pra vocês, tá? E pra base segurar um pouco mais no nariz, eu gosto de passar um pouquinho desse corretivo cremoso no nariz. Eu sinto que
ele dá uma assentada na base, muda até um pouquinho a textura, fica mais liso. Então segura mais a base no lugar, não fica sambando tanto. E aí, antes de eu fazer o contorno, tem gente que aplica os corretivos iluminadores depois que faz o contorno. Eu aplico antes, tá? Mas acho que a questão da ordem não altera. Então eu vou fazer aquele degradezinho que eu já mostrei, que eu já ensinei pra vocês no último tutorial que eu postei aqui, né? Que é aplicar um corretivo do tom da pele em maior quantidade, para quando eu aplicar o corretivo de iluminar mais claro, eu não ter tanta dificuldade na hora de difundir esse corretivo mais claro na pele. Porque isso é bem comum acontecer, às vezes a gente escolhe um corretivo muito claro para iluminar, aí depois fica meia hora dando batidinha com a esponja para conseguir difundir esse corretivo muito mais claro do que a base. Então eu gosto de aplicar um corretivo do tom da pele, esse que eu tô usando é o da NARS, da cor Ginger. E o mais claro que eu vou usar é o 02 da Natura Aquarela. E aí o mais claro, gente, eu vou aplicar ele só mais rente ao canto interno e mais próximo aos olhos. Não vou aplicar ele em todo, porque a gente também às vezes aplica muito corretivo. E aí tem dificuldade de difundir esse corretivo porque colocou muito produto. Aí fica com 2 kg de corretivo na esponja, no pincel, para conseguir difundir. E aí apanha, né? Então eu começo de dentro, que é onde está o mais claro. E conforme eu vou dando batidinhas, esse produto se espalha, gente. Eu não preciso colocar muito corretivo. Um pouquinho que eu coloco, ó, no que eu dou batidinha, eu já tô levando ele pra fora. Então não tem necessidade de eu fazer o triângulo invertido inteiro. Vira um pouquinho pra cá. Isso. E aí, conforme eu vou indo pra fora, tem o corretivo do tom da pele. Então não fica aquele clarão perto de onde vai ser o iluminador e você não tem tanta dificuldade de difundir esse corretivo mais claro na base, porque já ficou mais perto do tom que é a base. Pra cima. E aí o corretivo mais claro, que é onde a gente normalmente precisa mais iluminar, que é no canto interno, ele tá exatamente onde precisa. É a forma de iluminação que eu gosto de fazer. Isso não quer dizer que o meu tá certo e todo mundo tá errado, tá, gente? São formas diferentes de se executar. Eu sinto que dessa forma fica um pouco mais fácil e fica uma iluminação mais equilibrada. Eu não gosto, particularmente, de fazer iluminações extremamente claras e contornos extremamente escuros. Mas é uma percepção minha como maquiadora, tá? Quem faz diferente não acha que tá errado, pelo amor de Deus, tá? Até porque eu conheço pessoas que fazem dessa forma bem mais clara e bem mais escura e conseguem fazer um contraste muito bonito na pele. É só a forma que eu me sinto mais confortável de conseguir um resultado mais agradável aos meus olhos. E aí eu venho com a esponjinha da base e venho tirando também o excesso e terminando de difundir a bordinha desse corretivo na base. Sempre, vou sempre removendo os excessos, gente. Eu não gosto que fique nenhum excesso de produto na pele. Depois você tem que trabalhar com muito pó para conseguir segurar esses produtos cremosos no lugar. Aí agora eu vou iluminar, também vou fazer o mesmo joguinho, ó. Do tom da pele, em outras áreas que eu desejo, digamos que iluminar. E o corretivo mais claro. E o corretivo mais claro. Intercalando, ó. Então não vai ficar nem muito claro e nem assim invisível. Vai ficar uma iluminação na medida. E vocês estão vendo que eu, principalmente no nariz, eu dei batidinhas, né? Eu só encostei o produto. Porque o nariz da Bruna, ele é meio que nem o meu. Se eu passar o bastãozinho do aplicador do corretivo raspando, né? Esfregando, digamos assim, fica a marca do aplicadorzinho, por mais que eu dê batidinhas com a esponja, não sai nunca mais. Fica marcado. É uma coisa de louco, assim, não sei o que acontece, mas marca. Então por isso que eu prefiro dar batidinhas, pra não correr o risco de eu zoar o nariz, de eu zoar o acabamento tão bonito que eu fiz no nariz. Então eu só dou batidinhas, eu não arrasto o corretivo líquido.
para não tirar nada de baixo do lugar. Aí agora eu vou pro contorno. Contorno vocês sabem, né? Pecan da Maquiê, uma das minhas cores favoritas para contorno. Vira um pouquinho mais. Isso. Pincel 130 da MAC, mas pode ser o F09 da Dai. E o contorno, gente, a minha forma de fazer é essa. É a mesma proposta, digamos assim, de batidinhas que nem a esponja, que a gente não coloca muita força. Se eu colocar muita força, fica a marca das cerdas do pincel. E como a base ainda tá úmida, começa a virar um cocôzão, né? Você começa a estragar toda a tua pele. Então, ó, é só encostar. Eu quase consigo difundir todo o corretivo só com esse pincel. E vocês estão vendo que eu não arrasto. Mesma coisa, não arrasto, que é pra eu não tirar a base do lugar. Então eu só dou batidinhas e depois eu venho com a esponjinha, que eu tirei bem o excesso da base dela. E eu venho só terminando de difundir. A questão da intensidade do contorno vai muito de gosto pessoal, do gosto da sua cliente. Então eu prefiro ir fazendo camadas do que eu aplicar um corretivo muito escuro e eu ficar meia hora para eu difundir ele na pele. Porque corretivo muito escuro te dá um pouco mais de trabalho de você difundir e deixar ele mais natural. Então eu prefiro aplicar um que seja no máximo 1, 2 tons mais escuro que o tom da pele da pessoa e eu ir construindo essa intensidade, até porque depois eu vou entrar com um corretivo com o contorno em pó. Eu gosto de fazer o contorno em creme, mais uma vez, pela questão da durabilidade. Região que a gente encosta demais. Então, se eu faço o contorno só em pó, eu sinto que sai muito mais rápido. Sem contar que quando eu faço o contorno só em pó, eu sinto que ele meio que fica manchado, ele não fica tão difuso e bonito que nem o contorno em creme. Então, eu prefiro o resultado visual que o contorno em creme me oferece. Porque eu sinto que fica um contorno que parece que sai de dentro pra fora. E vocês viram que eu gosto de trazer um pouquinho o contorno já bem esfumado aqui na raiz do cabelo, meio arredondado, que é pra parecer que não sai um contorno reto, um risco marrom do meio do nada, tá? Não vou contornar a área da têmpora da Bru, porque ela já tem essa têmpora um pouquinho mais estreita. Então eu não quero fechar ainda mais essa têmpora dela, tá? E por mais que a gente tenha cuidado de não pegar base no cabelo, sempre pega um pouquinho por causa do tamanho da esponja. Então depois eu vou dar uma limpadinha. Testa da Bru, a mesma coisa. Ela tem aqui bem fininho, fica um pouquinho mais de frente, Bru. Tá vendo? Ela tem aqui bem mais estreito e aqui um pouco mais alto. Então se eu contornar tudo, eu vou baixar ainda mais, vou manter o mesmo desenho, só que eu vou baixar ainda mais a testa dela, não é a minha intenção. Então eu vou dar só uma contornada extremamente de leve, mais para fazer uma sombrinha do que eu fazer um contorno de esconder a testa dela. Tá, gente? Então é muito importante para quem tá iniciando na maquiagem e tá vendo um vídeo desse, que saiba, contorno não é igual para todo mundo. Você tem que analisar rosto por rosto, saber onde você quer depositar essa sombra. Por que você quer depositar essa sombra ali? E se tem necessidade de você criar essa sombra também. Tem alguns maquiadores que fazem só os contornos claros, por exemplo, não fazem os contornos escuros. Só ilumina. Aí a base já fica com uma aparência levemente mais escura e já fica um contorno meio que natural. É uma opção também para quem gosta de uma pele contornada ainda mais leve. Então, ó, pressãozinha 0. Esse contorno, esse corretivo em creme da Maquiê não tá diluído. Os meus corretivos da Maquiê mais escuros, o que é engraçado, eles são ainda mais molhadinhos do que os mais claros. Os mais claros tendem a ser um pouquinho mais sequinhos. Já esse, principalmente o Ebony e esse, o Pecan, eles são muito molhadinhos, parece até que eu diluí.
Acho que varia de lote para lote, região para região, porque eu vejo muita gente que fala que dilui, né, os corretivos da Maquiê. Então também acho que é questão também muito de percepção, de textura que você quer de produto. A forma como você gosta de trabalhar o produto. Então, eu não gosto de, assim, muito molhado, muito melequento para fazer o contorno. Senão fica sambando demais. Eu gosto muito do efeito do contorno em creme na pele, gente. Sério. Fica muito bonito. Modéstia à parte. Mas é porque fica bem difundido, tá vendo? Ó, como fica bonito, não fica marcado. Por isso que eu não faço, por exemplo, com um pincel língua de gato, faço um risco para depois esfumar. Eu prefiro já aplicar esfumando. Então vocês estão vendo, eu vou até meio que colocar em câmera lenta, ou fazer em câmera lenta aqui, para vocês verem o toque, ó. Tá vendo que as cerdas não chegam nem a encolher, né? Nem a dobrar quando eu dou a batidinha. Então é muito de você conhecer o toque. Por isso que eu acho bacana a questão da automaquiagem, porque na automaquiagem você conhece muito a questão da pressão que você exerce com a mão na hora de se maquiar. Acho que é por isso que eu tenho tanta facilidade nesse quesito, porque eu comecei me automaquiando, né? Pode virar de frente. Aí agora, antes de eu selar essa pele, eu vou aplicar o iluminador. Vocês já estão cansadas de ver isso aqui no canal também. O importante também, ó, eu só dou batidinhas. Não esfrego o pincel. Como a base ainda tá úmida, se eu tiver algum tipo de atrito do pincel na base, pode arranhar. E aí dá ruim, tá, ó. Então eu só meio que dou uma batidinha também, sem pressionar demais. O iluminador que eu tô utilizando é um da Sephora. Muito lindo. E eu gosto de aplicar o iluminador antes de eu selar a pele. Pode virar de frente. Porque eu sinto que também fica um glow de dentro pra fora. Se eu quiser depois reforçar o iluminador, ok. Mas eu adoro fazer esse truquezinho de passar iluminador na pele antes de selar. O iluminador não some, só que ele fica muito mais sutil. Fica muito bonito. Em algumas áreas eu passo em menor quantidade, que é pra não dar um efeito muito craqueladão. Como nessas áreas do centro, depois eu reforço se eu quiser. Só na área da docinho zigomático que eu aplico em maior quantidade. A questão do iluminador aparecer tem várias variáveis, né? Qualidade do iluminador, quantidade que se coloca. Vocês estão vendo que eu já peguei umas 4 ou 5 vezes e apliquei no mesmo lugar. Ele fica muito mais aparente. E o segredo pra mim, vocês estão vendo que eu tô aplicando o iluminador somente no ponto alto do osso zigomático. Eu não trouxe o iluminador pra têmpora, nem pra todo esse C. Eu particularmente não gosto. Então eu sinto que só de eu aplicar o iluminador no ponto alto do osso zigomático, ele já grita. Eu nem preciso passar muito mais do que isso. Ele já fica muito aparente. E a luz, quando reincide nesse iluminador, ele já aparece muito mais. E eu particularmente gosto de trazer o iluminador mais pro centrinho do rosto. Assim a pessoa consegue ver um pouquinho desse glow também de frente. Porque nenhuma cliente vai sair por aí, né, com o rosto virado pra todo mundo olhar o iluminador dela, né? Então eu gosto de trazer o iluminador um pouquinho pro centro. Agora eu vou selar essa pele. Assim, vou tirar qualquer acúmulo que tenha ficado. Você vê que o corretivo ele acumula bem pouco, então é bem fácil de tirar esse acúmulo. Não sele nada acumulado, hein, gente? E aí agora eu vou fazer a selagem com o pó solto. Eu sempre gosto de perguntar se as pessoas sabem a diferença entre pó solto e pó compacto. Porque tem muita gente que nunca parou pra fazer essa... Parou pra pensar sobre isso, né? Por que a gente sela com pó solto e não com pó compacto? Qual é a diferença entre eles?
Bom, gente, o pó solto, ele é um pó que normalmente ele não fornece cobertura. Mesmo os que tem corzinha, eles não fornecem mais cobertura. Eles estão ali só para dar essa secadinha na pele mesmo. E eles são mais finos. Por isso que as pessoas acabam usando eles de forma mais concentrada, porque elas sentem que quanto mais pó, mais seca a base. Eu prefiro só mais, que nem eu tô fazendo aqui pra vocês, que é só depositar. Eu não tô nem empurrando, eu não gosto de empurrar, de apertar o pó na pele. Eu gosto só de colocar ele e deixar ele agir. Eu sinto que assim a base, ela meio que... Eu tô querendo achar que a base é muito inteligente, né, gente? Mas eu sinto assim, quando eu coloco, parece que a base, ela suga a quantidade de pó necessária e o que fica de restinho em cima da pele é aquilo que a base não achou necessário para secar. A base já secou o suficiente e ficou aquele restinho para depois a gente varrer. Então eu não gosto de colocar muito pó. Claro que tem bases que são um pouco mais úmidas, aí a gente precisa ter essa percepção de colocar um pouquinho mais de pó em bases que são um pouco mais difíceis de selar. Por exemplo, como a Studio Sculpt, eu acho que ela é uma base muito úmida, digamos assim. Então ela é um pouco mais difícil de selar, né? Dela não ficar melecada no rosto. Então é uma base que eu entro com uma maior quantidade de pó. Mas o que está me ajudando também na base Studio Sculpt é usar um pouquinho do Magic Fix da Daisy Peroso misturado nele. Eu sinto que ela acaba secando um pouquinho mais rápido e não fica tão melequenta. E eu selo tudo, tá, gente? Inclusive em cima do contorno. Eu só não entro com uma quantidade muito grande do pó solto em cima do contorno. O pó solto que eu misturei aqui, que é uma misturinha, eu tô usando o pó da Make More, o Natural 01, com o pozinho da Too Faced, que vocês sabem que eu amo, adoro, né? Então eu misturei um pouquinho dos dois. E essa quantidade de pó pra mim tá de bom tamanho. Aí agora eu vou varrer. Peguei um pó compacto, agora vamos falar da diferença do pó compacto. O pó compacto, que é esse daqui que vocês estão vendo na minha mão, que esse daqui é o Studio Fix, ele é um pó, como o nome já diz, compacto, né? Ele não tem a textura solta, que nem o pó solto. E ele é um pó que vem com cor e que faz aumento de cobertura. Ele pode até fazer alteração da cor da base. Então eu gosto também do pó compacto pelo fato, por exemplo, você errou o tom da base, a base ficou um pouquinho mais clara do que precisava, né? Ela não oxidou o que você esperava que ela oxidasse, ou você deu uma erradinha no tom da base, o que é muito normal para acontecer com todo mundo, tá, gente? Você pode usar um pó compacto, por exemplo, no Studio Fix, para você acertar o tom da base, porque ele fornece coloração, ele fornece cobertura. Nesse caso, eu estou usando um pouquinho do Studio Fix no pincel, só para tirar o excesso do pó solto. Ou seja, eu estou ajudando o pó compacto a polir esse meu pó solto. É só para o meu pincel de cerdas naturais não arranhar, às vezes, uma base que ainda não está 100% selada, porque eu não deixo o pó solto fazer o baking por muito tempo. Então eu gosto de dar uma polida no meu pincel de cerdas naturais, para não correr o risco de eu arranhar essa base que eu acabei de selar. Você pode fazer isso que nem esse Studio Fix, pode ser com Mineralize também, que é um pó ainda mais fino, se você não quer acrescentar muita cobertura. Pó da Vult, que muita gente fala também que é muito bom, eu ainda não testei, mas pode ser também. E para finalizar essa pele, eu vou fazer o reforcinho do contorno em pó. Então, estou usando um pó da Poá, esse é o pó de contorno 08. Ficou um pouquinho ali. O ângulo não favorece, tá, gente? Porque eu não enxergo muito esse lado aqui, então ficou um pouquinho de pó solto aqui. E por que eu selo com pó solto em cima do contorno também? Porque eu sinto que se eu deixar o contorno úmido, digamos assim, já que eu usei um corretivo cremoso, ele demora mais tempo para secar, né? Então eu sinto que se eu deixo ele, digamos, mais úmido, sem selar, na hora que eu vou aplicar o meu contorno em pó, parece que mancha o meu contorno em pó, porque o pincel não desliza tão bem como eu gostaria. E aí ele dá uma manchada.
Pensa se isso já aconteceu com vocês, de vocês aplicarem o pó solto, o pó compacto ali de contorno, e sentir que deu uma manchadinha, né? Às vezes a tua pele não estava bem seca naquela região, ou você não tem o costume de selar nessa região e gosta de selar com o pó de contorno. Então eu gosto de dar uma seladinha com o pó solto na hora que eu tô selando a pele toda, para não correr o risco do meu pó solto manchar o meu contorno em creme e ele continuar bem difuso. E aí, gente, no nariz eu faço só o contorninho em pó, que é pra ficar bem sutil. É só pra devolver a sombra, eu não vou mudar a característica do nariz dela, nem afinar, nem nada do tipo. É só pra devolver aquela sombrinha marota que a gente tem. Todo mundo tem, mas não vai ficar uma sombra visível. Não é um tipo de contorno que eu gosto de fazer também. Então eu saio desde a sobrancelha e levo com bem pouca quantidade até a pontinha do nariz. Então fica visível, mas também não fica muito marcado. E se eu sentir que ficou um pouquinho marcado, eu volto com o pincelzinho que eu apliquei o pó compacto para varrer e tiro esse excesso, porque eu não gosto que fica meio que uma mancha marrom no meu nariz. E aí, essa parte tá terminada. Então, depois, se eu quiser aplicar mais iluminador, por falar em iluminador, olha ele presente aqui, ó. Selei em cima dele e ele não perdeu o brilho, não perdeu o vício. Ele continua lindo, maravilhoso. Não sei que voodoo é esse que acontece, mas acontece, né? Então, se eu quiser aplicar blush e tal, eu acabo aplicando depois que eu finalizo a maquiagem. Então, agora eu só finalizo com um pouquinho de bruma, pouquinho é forma de falar, né? Porque a gente viu que não foi pouquinho. Que é pra selar essa pele com a glicerina que tem na bruma, né? No caso eu usei o Fix Plus, mas pode ser da Daisy Peroso, o Hidrafix. É que eu tô sem o Hidrafix tradicional da Daisy aqui, o meu acabou. Preciso comprar. Então pode ser qualquer bruminha que você tá adaptada. Mas nessa etapa eu já gosto de usar a bruma que tem glicerina, porque além de tirar o aspecto secão do pó, já dá uma fixada por causa da glicerina, tá? Então antes de eu começar os olhos, eu vou fazer uma leve caminha de pó abaixo dos olhos, pelo fato que a gente vai trabalhar com sombra preta. E com sombra preta não dá pra gente arriscar muito, né? Principalmente aqui no cantinho externo. Ultimamente eu não tenho derrubado tanta sombra aqui embaixo. Aliás, não tenho derrubado, mas tem dias que a gente tá cagado, né? Então é melhor prevenir. Aqui o mesmo corretivo da Maquiet, tá? O caramelo. Eu particularmente já não gosto muito do pó da Laura, porque eu achei ele muito seco pra parte inferior dos olhos. Mas independentemente disso, às vezes, gente, pode ficar esbranquiçado abaixo dos olhos quando você faz caminha assim de pó, porque vocês estão colocando muito pó pra fazer a caminha, e como fica bastante tempo ali depositado, se for um pó também muito claro, mais claro, por exemplo, do que a área de iluminação que você fez, pode acontecer sim de esbranquiçar. Então tomem cuidado também na quantidade de pó que vocês utilizam para fazer a caminha. Vira um pouquinho pra cá. Eu não gosto muito de trabalhar com pincel deitado, mas pra vídeo eu tenho que trabalhar, porque se eu trabalho com o meu pincel em pé, como eu tô acostumada, minha mão fica na frente do olho. E aí desfoca e vocês também não enxergam nada. Então por isso que eu tô trabalhando com um pincel um pouquinho mais deitado. Se tiver ex-aluna minha me assistindo nesse vídeo aqui, elas vão falar: nossa, Amanda, me encheu o saco pra trabalhar com o pincel em pé, e olha aí ela trabalhando com o pincel deitado. Mas é só
pro pincel e minha mão não ficar na frente, tá? Do olho. E eu não tampar a visão de vocês. Mas eu realmente prefiro trabalhar com o pincel mais em pé. Eu sinto que eu faço menos cagada. E eu acabo concentrando melhor a sombra. As pessoas muito me falam assim, ah, Amanda, eu não consigo deixar minha sombra assim, aparente, né, pigmentada. E às vezes a pessoa tá usando uma sombra muito boa. E às vezes é por causa disso, é a forma como você concentra a sombra na hora que você tá depositando. Depois de aplicado o corretivo, eu vou vir só com um pouquinho do pó solto, da misturinha que eu usei aqui pra fazer a caminha ali embaixo. Isso ajuda bastante no acabamento, principalmente de sombras. Independente se você vai fazer um esfumado arredondado ou alongado. E no cantinho interno também eu gosto de dar uma seladinha no corretivo aqui. Não selo o corretivo inteiro, a pálpebra inteira. Escolha minha também. Por quê? Posso ter gente que pergunta, por que, Amanda? Porque eu sinto que a sombra, pra ela meio que grudar e pigmentar ainda mais, ela pigmenta muito mais no corretivo úmido, numa pele úmida. E se eu selar ele todo, eu sinto que a sombra demora um pouquinho mais pra pigmentar e pra grudar, se eu tiver com a pálpebra toda selada. É uma sensação minha. Então eu acabo gostando só de selar o canto externo e canto interno, pra quando essa sombra chegar nessas regiões, ela já pigmenta menos. Então ela fica menos marcada. Por isso que eu falo que facilita o esfumado. Bom, gente, essa forma de fazer o delineado esfumado é a minha forma de fazer. Tem maquiadores que fazem de N maneiras. A forma que eu gosto de fazer o delineado esfumado. Então, vou explicar mais ou menos pra vocês antes de fazer, que eu acho que fica mais fácil depois conforme eu vou fazendo. A sombra preta, pra ela ficar extremamente pigmentada a ponto de sumir com a bundinha do delineado, principalmente se você estiver usando o Inglot da vida, que é super preto, você tem que trabalhar a sombra preta meio que pura. Quando eu falo isso pura, as pessoas ficam assim, mas como assim, Amanda, a sombra preta pura? A gente já não trabalha com ela sozinha, sim, só que normalmente o que acontece? Quando a gente começa os esfumados marrons, que a gente faz uma base marrom em volta para depois entrar com o preto. E o que acontece? A gente acaba invadindo muito com o marrom aqui, e a gente aplica a sombra preta em cima das sombras marrons, ao invés de aplicar em cima do corretivo. E o que acontece? Sombra preta não fica tão pigmentada quando você aplica ela no corretivo. Então por isso que eu falo, você tem que trabalhar com a sombra preta pura, ou seja, diretamente em cima do corretivo, porque daí eu sinto que ela fica muito mais pigmentada e muito mais preta. E uma dica também, se você for apoiar a esponja aqui, eu coloco um pouquinho de pó na esponja. Eu sinto que ela, digamos, caga menos a base, tá? Então, ó, quando eu falo com o pincel em pé, tá vendo que eu não tô com o meu pincel deitado? Eu costumo trabalhar muito assim. Tá? E eu vou começar a sombra um pouquinho fora. Eu não vou começar onde eu quero trabalhar o preto. Como essa maquiagem não é um alongado, então eu não posso trazer muito pra fora esse esfumado. Por isso que eu começo esfumando pra dentro. Aliás, gente, eu só esfumo pra dentro. Até quando eu vou fazer esfumado alongado. Que doido, né? Ó. Então, eu sei que a partir daqui eu não posso entrar mais com marrom ali, porque ali é onde eu vou aplicar o preto. Outras formas de se fazer delineado esfumado. Eu sei que tem alguns maquiadores que fazem o esfumado preto, ao invés de fazer com sombra que nem eu faço, tem gente que faz com o próprio delineador da Inglot. Faz um esfumadinho preto com o delineador da Inglot. Eu já tentei uma vez fazer isso, e ficou um pouco manchado, então eu preciso pegar um pouco mais de habilidade para fazer dessa forma. Você pode fazer também com um potencializador preto, que é um pouco mais fácil de esfumar do que o delineador da Inglot.
E o delineado esfumado, por exemplo, ó, pra mim, quem é a master de delineado esfumado hoje em dia, que vocês chamam de delineado infinito, eu sou da época que é delineado esfumado, tá? É a Aline Pinheiro. Pra mim, os melhores delineados esfumados são os dela. São perfeitos, assim. E eu tô me inspirando muito no formato que ela faz. Então, por exemplo, essas sombras marrons, elas não vão adentrar o côncavo. Elas vão ficar mais aqui, vira um pouquinho pra lá. Aqui, ó, mais externas, tá? Claro que eu vou dar um acabamentinho, vou levar um pouquinho da sombra aqui, ó, só pra fazer a voltinha. Mas ela não vai vir toda, tá certo? É uma maquiagem que no começo ela fica realmente mais marcada. Mas isso não é uma coisa ruim, porque assim ela vai ficar mais aparente e vai aparecer mais em foto. Então eu vou depositando sombra. Estão vendo que eu tô colocando a mesma sombra várias vezes no mesmo lugar, fazendo com que ela fique aparente, com que ela aparenta, com que ela fique mais pigmentada. Não desisto da pigmentação dela. E eu já começo com uma sombra realmente mais escura. Tem gente que gosta de começar com a mais clarinha. Eu já gosto de começar com uma mais escura. E depois vir com uma mais clarinha como uma borrachinha para dar acabamento na borda dessa sombra. As gringas, os gringos, os maquiadores gringos, eles trabalham muito assim. Eles começam da sombra mais escura, eles começam esfumado com a sombra mais escura e depois vem com a sombra mais clara, ao contrário do como a gente faz. E realmente, depois que você pega a manha disso, fica muito mais fácil, porque a sombra pigmenta muito mais. E essa minha sombra borrachinha aqui, ó, vai ser a sombra Hush Hush que eu tô mostrando aí pra vocês. Que é da Morphe, da paleta da Jaclyn Hill. Como eu vou fazer um delineado esfumado em tons assim meio rosados, eu acabei pegando um marronzinho claro, meio rosadinho. Pra dar esse tom também na parte externa do esfumado. Aliás, gente, esse tipo de técnica, entre aspas, né? Você pode fazer com qualquer cor. Eu já fiz até com tons de amarelo, assim. Ficou muito bonito. E você pode usar até o próprio pincel do pó solto para dar um acabamento no esfumado. Depois que eu dou o acabamento, eu venho e pigmento um pouquinho mais essa sombra, porque às vezes quando a gente passa a tal da sombra borrachinha, que é a que dá acabamento na mais escura, ela tira um pouco a pigmentação da mais escura. Então depois que eu dou o acabamentinho, que eu esfumei bem a bordinha, eu gosto de voltar um pouquinho e pigmentar ela um pouquinho de novo. Degradê é isso, gente, é você ir voltar uma sombra e invadir a outra, até que a transição fique perfeita e meio que cria uma terceira sombra na transição entre elas. E o pincel que eu tô usando são todos do mesmo tamanho. Eu tô usando o 017 da Ico e o 132 WS da iMakeup. Desculpa as tossidas, tá, gente? Eu ainda tô com tosse, ainda não eliminei 100% essa tosse doida que eu tô aqui. Continuo ainda com um pouquinho das sombras da Naked Heat. Agora eu tô usando a Enfuego. Mesmo tamanho de pincel, vocês estão vendo que eu não tô usando pincel grande, né? Por que agora eu vou começar a escurecer ainda mais? Porque quando eu entrar com o preto, eu preciso de uma intensidade forte aqui pra não me apanhar na hora que eu for trazer esse preto pra encontrar com esse marrom. Então eu preciso deixar o mais pigmentado possível aqui fora pra eu ter uma facilidade de eu fazer o esfumado preto, né? Então por isso que agora eu tô colocando uma sombra mais escura dentro. É aí que vocês também têm que ter o controle. Conforme vocês vão colocando as mais escuras, e essas mais escuras não tomarem conta das anteriores. Que é o que acontece com muita gente, é o que a maioria das pessoas meio que reclamam, né? Que as alunas reclamam pra mim.
em relação à maquiagem, né? Aí fica fazendo degradê, quando vai ver a sombra tá tudo com uma cor só. Então é muito importante você fazer um movimento um pouco mais lento, ó, que nem eu tô fazendo. E você limitar até onde essa sombra vai subir. Claro que essas sombras, elas têm que se conversar. Então você precisa chegar até um ponto do esfumado que elas se encontrem. Você só tem que tomar cuidado para não sobrepor, né? Não esfumar em cima, acima da primeira. E tudo depende também da quantidade. Tem gente que pega muita sombra no pincel e aí perde a mão porque colocou muita sombra. Eu tô dando 2 encostadinhas na sombra e bato o excesso. Eu vou fazer tudo de um lado porque eu acho que é muito mais fácil do que eu ficar virando. Sim, é uma maquiagem que conforme você vai fazendo e vai pegando o jeito dela, mais craque você vai ficando. A última cor que eu vou colocar vai ser dessa paleta da Jaclyn Hill, que vai ser a última cor, que é a principal, assim, de intensidade, que vai conversar com o preto. E você pode fazer que nem, ó, eu usei 4 sombras, basicamente, antes de eu entrar com o preto, nesse esfumado externo. Você pode usar quantas você quiser. Eu gosto, assim, de colocar intensidade aos poucos. Eu sinto que o esfumado fica mais bonito. Mas se você quiser fazer com 2... fica a teu critério, a facilidade que você tem de trabalhar. Tá vendo que eu sempre começo de baixo pra cima, que é onde eu quero mais intensidade de sombra. Eu nunca começo aqui em cima, com muita sombra. Pra eu não perder a mão da intensidade aqui em cima. Eu não pigmentar demais, fazer alguma cagada. E eu gosto de usar de preferência sombras um pouco mais quentes para fazer esse esfumado. Pelo fato que a sombra preta, ela já tem uma leve tendência, digamos assim, a acinzentar. Então, se eu trabalho com sombras mais frias nesse esfumado externo, eu sinto que ela fica com uma tendência de ficar com um aspecto meio acinzentado. Então, dê preferência por sombras um pouco mais quentes para trabalhar com esse esfumado, tá? E aí, agora a gente vai entrar com a sombra preta. Então, eu já fiz toda a intensidade que eu queria, que eu precisava. E quanto mais você achar uma sombra bem preta no mercado, melhor, tá? Muita gente conhece a Blackout da Urban Decay, ela realmente é muito preta. Tem essa daqui que eu tô usando, que é a Noir, da Anastasia Beverly Hills. O único ponto negativo dessa sombra da Anastasia é que ela esfarela muito. Então eu dou umas 50 batidinhas no pincel antes de eu entrar no olho. E eu vou cuidando a forma como eu vou entrando com essa sombra. Pra eu também não invadir demais pra dentro do olho. É como se fosse uma bolinha. Você sabe que é aqui que o teu esfumado, seu delineado esfumado vai parar, que você quer que a bundinha dele fique. Então eu aplico a sombra preta exatamente aonde eu vou morrer com o meu delineado. E vou colocando, depositando pra ela ficar muito preta. Nessa etapa aqui é aquela parte que eu falei, que tem maquiadores que vêm e fazem isso com o próprio delineador em gel. Fazem um esfumadinho preto com o delineador em gel. Depois de pigmentar bastante esse preto, eu vou voltar com aquelas minhas sombras marrons. Então, eu primeiro venho com a última que eu apliquei, que é a mais escura. E vou ajudar a esfumar esse preto com os marrons. Só na parte de fora, ó. Aonde o preto conversou ali, encostou nos marrons.
O lugar só que você tem que preservar, que o preto tem que ficar, entre aspas, puro, sem marrons, é aonde o delineado vai parar. E aí eu vou reaplicando a sombra preta. O quanto esse preto deve subir depende muito do que, até onde você quer que vai o preto, teoricamente, né? Não tem um limite. Em questão de clientes, eu não gosto de subir muito com o preto, porque elas não gostam que o preto fica muito próximo à sobrancelha. O importante é você sempre deixar o preto pra dentro dos marrons. E eu já tô dando um acabamentinho aqui, ó, tá vendo? Meio que trazendo o corretivo pra dentro do preto e já dando um degradê. Agora eu já troquei pra sombra blackout. E o quanto esse preto entra também, aqui dentro da pálpebra, também é uma coisa muito particular. Eu, particularmente, não gosto que ele entre demais. Senão ele toma conta do esfumado e do degradê que você vai fazer depois. Por enquanto, vou deixar assim ali. E eu já vou aplicar a sombra no cantinho interno. Eu tô usando a Yogurt, da MAC, a Yogurt. É um dos meus rosinhas favoritos, porque ele é um rosinha um pouco pálido. E assim, gente, eu sinto que sombra bem clarinha, eu gosto de aplicar várias vezes ela no mesmo lugar para ela ficar bem aparente. Já aconteceu com vocês, de alguma vez vocês trabalharem com uma sombra clarinha e ela não, assim, oferecer direito a cor que ela tá na panelinha e ainda meio parece que não sela direito o corretivo e ainda o corretivo meio que acumula. Eu sinto que as sombras claras, elas são mais finas, sei lá. Então eu gosto de aplicar... eu gosto de aplicar várias vezes a sombra no mesmo lugar. Gente, por enquanto tá feio, tá? Mas essa é uma técnica que realmente a execução dela é feia, principalmente até a gente fazer o delineado. E eu trago quase até onde eu fiz o esfumadinho da sombra preta. E agora eu vou entrar com dois rosas mais quentinhos entre esses dois. Porque como esse outro rosinha da MAC ele é um pouquinho mais pálido, se eu entrar com ele em cima da sombra preta, pode ficar muito cinza. E eu tô usando tudo o mesmo pincel, tá? E aí agora eu vou começar a entrar com os mesmos marronzinhos que eu trabalhei na parte de fora. Esse degradê é o que mais eu trabalho nessa maquiagem, tá? É o que eu sempre falo para as minhas alunas. Acertar essa transição e não ficar nenhuma sombra manchada, visualmente estranha. E acertar a transição mesmo é a parte mais chata dessa técnica, digamos assim.
Tô usando o primeiro marronzinho, aquele da paleta da Naked Heat, ó. Agora eu vou dar uma retocadinha no preto. Tô até usando um pincel de pálpebra, que é pra ele ficar ainda mais concentrado, ó, bem pigmentado. Então assim, a partir do momento que eu apliquei essa sombra preta em cima do corretivo, ela já ficou muito, muito, muito super preta. Então apesar de eu esfumar os marrons quase em cima dela, quando eu reaplico, ela volta já a ficar bem pigmentada. O importante é a base de preto que você faz, para aquele preto ficar intenso o suficiente para ter potência, digamos assim, para sumir com a bundinha do delineado, né? Principalmente um delineador da Inglot. Praticamente não caiu nadinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esquecendo a pálpebra móvel, aplicando a sombra a partir do finalzinho do olho, um pouquinho mais para fora do que vocês estão acostumados. E já vou aplicando, dando uma esfumada na bordinha, para essa sombra não ficar muito marcada, né? Muito manchada. E aí, vou pigmentando ela cada vez mais antes de eu entrar com a próxima sombra. Para no meio da sobrancelha. Com a sombra da paleta da Morphe. Minha sombra de acabamento, né? Minha sombra borrachinha. Quando eu quero dar bem acabamento pra sombra, ó, eu deito bem o pincel. Isso dá um acabamento lindo pra sombra quando eu uso só a lateralzinha, aqui assim, ó. Isso dá um acabamento bem legal pra sombra. Pegar a Enfuego, Urban Decay. Reforçar ainda mais a pigmentação. E por último, a mais escura da Morphe. E aí agora eu já começo a entrar com o preto. Batendo sempre o excesso, sempre. Porque às vezes o que cai na pele é aquele pozinho a mais que tá sobrando no pincel, que às vezes a pele, que não adere na pele, sabe? Então,
É esse barulhinho que vocês estão escutando. Eu tô pegando sombra e tirando o excesso. Reforçando bastante aonde eu vou terminar meu delineado. E conforme eu vou saindo e subindo, com menos pressão e menos quantidade de sombra. Volto com os pincéis do marrom e com o auxílio deles, eu vou dando os acabamentos, principalmente externos aqui, ó, ajudando a esfumar a sombra preta com o auxílio dos marrons. Reforço um pouquinho. E esfumo a bordinha. Tanto que eu não esfumo todo a sombra preta que eu apliquei, só a borda. Tá vendo? Porque eu não quero tirar a intensidade da sombra preta que eu conquistei aqui, onde vai ser finalizado o delineado. Eu vou começar a aplicar mais clarinha a Yogurt da MAC. E eu trago essa clara até a base da sobrancelha aqui, ó. Propositalmente, tá? Já trago fazendo um acabamento aqui, ó, no encontro da sombra do côncavo. E eu sinto que a pálpebra fica ainda mais lisinha quando eu aplico a sombra várias e várias vezes, sabe? Pegar o rosinha mais quentinho. E também não pressiona demais, gente. Só dá uma encostadinha no pincel. A potência da sombra vai fazer o trabalho por você. Se você pressionar demais o pincel, a sombra pode dar aquela carimbada e manchar. Em caso de manchar, não tem muito o que fazer. Então, o que eu dou de dica, de conselho, joga um glitter, um pigmento, uma sombra cintilante, disfarça e pronto, seja feliz, tá? Não fica tentando arrumar não, que às vezes você só vai cagando, daí você vai ter que tirar a maquiagem inteira e fazer de novo, né? E em cliente a gente não tem tempo de fazer isso. Então, o meu conselho, deu aquela manchada, né? Bota um glitter, gente, sério mesmo, seja feliz. Fala pra cliente, ó, ai moça, tá na moda, ó, bota um glitterzinho aqui, ó, fica lindo, fica super delicado, entendeu? Ó, agora eu vou vir com os marronzinhos. E pronto, gente, sério, mas às vezes a gente busca uma perfeição, né, é quase impossível pra nós, seres humanos, assim. A gente fazer uma coisa perfeita toda vez. E a gente acaba se cobrando muito nesse universo da maquiagem. Porque a gente acaba se comparando muito aos outros, ao resultado dos outros. E uma área que a gente devia ser realizado, digamos assim, a gente acaba ficando até quase depressivo, né? É uma área que tirou tanta gente da depressão. A maquiagem aumentou a autoestima de muita gente. E hoje em dia tá botando a galera de volta no buraco, porque a gente às vezes não alcança o que o coleguinha alcançou, aí a gente fica
né? A gente se compara muito ao resultado que os outros alcançam. E aí a gente fica deprimido. Então não se cobrem demais, tá? Esse é o meu... A titia Amanda tá passando esse conselho aí de miga pra vocês. Não se cobrem demais, não. Porque cada pessoa alcança um resultado. Cada pessoa tem uma mão. Ninguém tem mão igual. Ninguém vai maquiar igual a ninguém. Então não fiquem buscando um resultado, às vezes, que é um resultado de outra pessoa, não é um resultado seu. Crie sua própria identidade, sua própria característica. A corzinha rosa mais quente que eu coloquei, ela quase não aparece. Mas ela é uma sombra que é mais pra me auxiliar no degradê do que ela ficar aparente. Porque o que eu quero que apareça mais é esse rosa pálido mesmo que eu tô trabalhando. Então, às vezes eu uso outras sombras só como auxiliares, digamos assim, pra eu alcançar um resultado. Mas nem sempre elas vão ficar aparentes. Que é o caso desse rosinha mais quente que eu tô trabalhando no degradê. Ele praticamente não tá aparecendo. Então eu digo que essa é a parte mais difícil dessa maquiagem, tá? E é mesmo. Você fazer um degradê sem marca, sem manchas, que o preto não fique manchado, é o nosso maior desafio. Eu já vou fazer a parte inferior, porque depois o delineador demora pra secar na pálpebra de cima, aí eu prefiro fazer já a parte de baixo pra depois eu fazer o delineado mais tranquila. Eu vou ensinar a fazer uma parte inferior bem pretinha, tá? Mas quem quiser fazer mais clarinha, faça. Mas essa é pra ensinar pra aquela galera que tem dificuldade de fazer esfumado inferior bem preto. Então, primeiro eu vou passar o delineador na linha d'água, tô usando englote, sem diluir, porque eu sinto que diluído ele fica sambando demais na linha d'água, mas esse meu delineador está, entre aspas, novo, tá? Já abri já faz um tempinho, mas ele ainda tá numa consistência muito boa. Então, pra linha d'água eu prefiro não diluir. E o pincel que eu tô usando é o 116 da Dai. Ele é um topinho reto. Adoro usar ele pra linha d'água. Dou uma puxadinha. Pra quem quiser dar aquela pigmentada no canto externo, eu peço pra pessoa olhar lá pro canto interno, pra baixo e lá no cantinho. Aí eu puxo aqui e pinto. Mas tem que ser uma coisa tipo papapum. Acabou. Entendeu? Pode ficar brincando de desenhar ali, senão a pessoa vai lacrimejar. E você pode fazer a mesma coisa no interno. A pessoa olha ao contrário e você carimba. Vê se sua mão tá limpa, né? E aí você dá uma carimbada. Vai com bastante carga de delineador no pincel. Que daí você não fica muito tempo brincando na linha d'água da pessoa. Isso ajuda bastante em acabamento de foto, aquele branquinho que fica aparecendo. E eu gosto de passar parcelado, eu brinco que eu passo parcelado a linha d'água. Vocês veem que eu não fico meia hora ali na linha d'água da pessoa, né? Eu prefiro passar um pouquinho, parar, deixar a pessoa piscar. Principalmente quando é cliente que não tem muita resistência. Então eu faço a parte inferior no tempo da pessoa. Aproveita, eu coloco um pouquinho mais de carga de delineador no pincel. Eu faço tudo isso para evitar que a pessoa lacrimeje mesmo. Eu não quero isso. Aí agora, ela olha ao contrário, da onde eu vou passar. E eu dou uma pintadinha. Deixo a pessoa piscar, dou uma limpada no meu dedo. Não saiu sombra, mas eu sempre dou uma limpadinha. E, gente, não sai a sombra, tá?
pessoal fica com medo de meter o dedão ali na sombra, mas só se você ficar, tipo, sambando com o dedo ali, ficar esfregando, aí sai. Mas só de você dar essa encostada, não vai sair a tua sombra. Aí agora sim, eu vou molhar um pouquinho de diluidor. Só que eu não coloco diluidor na minha embalagem do Inglot, gente, eu não gosto. Então eu coloco o diluidor na minha plaqueta e eu molho o meu pincel. Assim eu consigo ver o quanto que eu quero diluir. Eu diluo embaixo porque fica um pouco mais fácil de eu esfumar a parte inferior com ele diluído. Eu começo pelo meio, ó. Porque às vezes eu começo pelo canto externo e tem muito produto no pincel. Aí você perde a mão. Eu gosto de começar pelo meio e aí espalhando. Eu sempre vou tirando um pouquinho dos excessos do pincel na minha espátula, ou pode ser no dorso da mão. Se eu sinto que eu tô esfumando e ainda tem muito delineador, tá muito preto, você vai tirando o excesso. Principalmente conforme você vai chegando no canto interno. No canto externo nem tanto, porque fica bem pretinho no canto externo, mas principalmente no canto interno vá com menos quantidade de produto. O quanto se desce, gente, aqui depende muito do gosto da pessoa e do espaço de pálpebra que ela tem. E pra quem acha que passar preto no olho diminui o olho, olha aí, gente. Vocês estão vendo o efeito na câmera, né? Diminui nada. Se você passar só na linha d'água, sim, diminui. Tá vendo lá o efeito? Aí fica bem pequenininho. Agora, se eu fizer um esfumado inferior complementando, eu alargo, digamos assim. Eu amplio o espaço da minha linha d'água e dá a impressão que o meu olho é maior. Então, você não precisa necessariamente passar um pincel, um lápis claro na linha d'água para você conseguir um resultado de aumento de olho, digamos assim, né? E aí, só com um pouquinho de um restinho no meu pincel, eu dou uma esfumada na borda desse delineador, desse traço que eu fiz aqui. Porque se eu deixo ele meio assim, meio que marcado, na hora que eu aplicar minha sombra preta, vai ficar muito marcada a minha sombra preta. Aí vai ficar uma divisão entre a sombra preta e o esfumado marrom que eu fizer aqui abaixo. Então tem que dar uma esfumadinha, tá? Uma esfumadinha básica, mas tem que dar. Fica bem bonito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O pincel que eu tô usando é o 81271 da Eco. Esses pincéis pequenininhos da Eco, gente, olha, sério, a melhor coisa do mundo. Tirar o excesso e dar uma esfumadinha na borda. Então agora eu já vou selar esse delineador. Você pode usar desde uma sombra Carbon da MAC até uma Blackout. Por quê? Como eu vou trabalhar com a sombra preta diretamente no delineador, gente, qualquer sombra preta vai ficar super preta em cima do delineador preto, tá? Então não precisa ser uma sombra Hiper Mega Blaster preta, tá? Pode ser até uma Carbon da vida. E eu gosto até de trabalhar com a Carbon pelo fato de que ela não esfarela. Então o risco de eu fazer uma cagada abaixo dos olhos é muito menor com uma sombra que não esfarela. Pincelzinho chato. Esse daqui é o 81004 da Ico. E vou selando. Eu não vou chegando muito com essa sombra perto da minha bordinha externa, aquela que eu esfumei. Eu aplico essa sombra mais concentrada dentro do delineador, que é para deixar bem pretinho. Sempre tirando excesso, tomando cuidado para não cair muita sombra na pele. Se cair um pouquinho, não deixa acumular. Já pega um pouquinho de pó no teu pincel e já varre, ó. E eu varro pra fora. Hein?
e eu vou pegar aquela primeira sombra mesmo, que eu trabalhei no começo do esfumado. Fica mais com o rosto baixo e o teu olho lá pra cima. Isso. Quanto mais a pessoa olhar pra cima, mais fácil fica de dar esse acabamento. Porque aí o olho dela faz uma voltinha maior, faz uma curvinha maior. Se a pessoa olha um meio termo pra cima, não faz tanta curvinha e aí o teu pincel não encaixa. Aí você acaba pigmentando a sombra mais embaixo do que você gostaria. Aí o teu esfumado inferior fica muito largo. E já começo já também a dar um acabamento na junção dos esfumados. Pego o segundo tomzinho mais escuro e encaixo entre o preto e esse mais claro que eu apliquei. Depois eu vou dar uma reforçadinha no preto, porque tira um pouquinho da intensidade dele, é normal, conforme a gente vai colocando os marrons e vai esfumando. Pincel de ponta, pincel em pé. Se você trabalhar com ele deitado, tudo que tiver de sombra na extensão dele vai pigmentar na pele. Tá? Então, se é um pincel lápis, por exemplo, um pincel de ponta, ó, eu trabalho com ele em pé. Se é um pincel que nem eu apliquei a sombra preta, que ele é achatado, aí eu trabalho com ele deitado, porque ele é um pincel curto. Então, ele vai pigmentar exatamente onde eu preciso e não vai pegar na pele. Meio pouquinho. Com um tomzinho mais escuro, ó. Já vou unindo os esfumados. Tudo isso com as duas sombras que eu usei da Naked Heat, a mais clara e a mais escura, tá? Se você não quer tão escuro aqui embaixo, não precisa reforçar a sombra preta. Ou faz esse esfumadinho inferior com um delineador marrom. E aí você usa só os marrons que você utilizou na maquiagem pra fazer a parte inferior, fica legal também. Pra quem não gosta de preto aqui embaixo. Eu tenho mania de começar pelo meio. Mas aí fica a critério também de qualquer um. Não interessa onde tu começa, onde tu termina, tá? Tanto faz. E a grossura desse delineado, gente, vai depender muito do espaço de pálpebra que a pessoa tem. A Bru tem um bom espaço de pálpebra, então se eu faço um delineado muito fino nela, fica estranho. Então é uma coisa muito assim, conforme tu vai fazendo e vai olhando, ver se precisa engrossar mais. E eu vou terminar esse delineador preto exatamente onde a minha sombra preta tá mais pigmentada. Se eu levar meu delineado muito aqui pra fora, vai ficar muito mais difícil de eu sumir com ele depois. Então eu vou trazer ele só até onde eu deixei a minha sombra preta mais pigmentada. E eu vou pegar um pouquinho, bem pouquinho mesmo
delineador num pincel tipo Duo Fiber e eu vou só dar uma esfumadinha aqui na bundinha, ó. Um pouquinho. Só pra ele não terminar reto, ó. E ele não ficar marcado. Isso ajuda também a dar um bom acabamento. E ele fica bem pretinho no final. Tá? Como eu já tenho a minha sombra preta ali, minha base preta, bem estruturada, digamos assim, né, bem intensa, só de eu colocar a sombra preta, gente, eu não preciso, assim, esfumar o delineador em gel em si. Só de eu aplicar a sombra preta, já some a bundinha do delineado. Você não vai esfumar o delineador com sombra preta, eu só vou depositar, então vai ser a potência da sombra preta que vai me ajudar a alcançar esse resultado. Se você tem dificuldade de engrossar delineado, eu sempre dou a dica para as minhas alunas de fazer tipo um pontilhado, sabe? Delimitar aonde você quer engrossar, marcar. E aí você sabe que a partir disso tu não pode passar dessa linha. Então você já delimita o quanto você quer engrossar em vez de você ir traçando e engrossando. É uma forma um pouco mais tranquila de você conseguir engrossar sem perder a mão. Vou vir com um pouquinho de delineador aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, gente. Esse é um pincel, tipo um Duo Fiberzinho da Ico. É o Ico 096. Só pra esfumar a bundinha do delineado. E não levar esse delineador preto pra cima de toda a sombra preta, tá? Só cuidado com a quantidade. Se você aplicar muito, pode ser que dê uma manchadinha na hora que você for aplicar a sombra. E o pincelzinho do marrom sem nada, sem pegar sombra marrom, só pra te ajudar a dar uma esfumadinha nessa sombra preta e não correr o risco dela ficar com algum excesso ou marcada. Aí, enquanto dá uma secadinha ainda nesse delineado, eu vou fazer a sobrancelha. Minha forma de fazer correção de sobrancelha é com pastinha. E eu gosto de fazer esse traço na parte de baixo e depois ir esfumando. Porque eu não faço depois o recorte da sobrancelha. Então, eu faço bem direitinho o traçado e depois eu vou esfumando assim pra cima. Assim eu não preciso aplicar uma quantidade muito grande de pastinha no meio da sobrancelha. E aí ela fica um pouquinho mais natural, não muito pesada, mas bem desenhada ao mesmo tempo. Tem que pedir pra virar um pouquinho, gente, porque eu sou pequenininha. E aí eu não enxergo. E eu respeito bastante o formato
formato da sobrancelha da pessoa mesmo. Eu não altero, nem engrosso muito para acertar com os pelinhos que estão por fora. A probabilidade da sobrancelha ficar um pouquinho torta quando a gente tá gravando vídeo assim, ou até ministrando um workshop, um masterclass, é um pouco maior, porque a gente tá maquiando de um ângulo só. A gente não vê muita maquiagem de frente, só mais de lado. Então, quando eu tô dando o curso VIP, por exemplo, ou maquiando cliente, eu maquio de frente pro espelho. Então, o espelho pra mim ele é um grande guia. Então, maquiar pra mim fora do espelho, eu perco meu guia. Então, se eu meter o cabeção aí na frente, é porque eu tô vendo o ângulo da sobrancelha, tá, gente? Pra ver se tá parelho. Eu pego a escovinha e eu gosto de ir penteando e tirando os excessos também da pastinha. E vou passar um pouquinho do Brow Set na cor Bold Brunette, tá? Que é da cor do cabelo dela mesmo. Nesse quesito, gente, eu respeito bastante na hora da correção da sobrancelha. Eu não uso, por exemplo, uma cor só pra todo mundo. Tipo, a mesma cor que eu uso pra loira, eu uso pra morena. Não. Por isso que eu tenho uma grande variedade de pastinha. Eu gosto de usar pastinha pra corrigir sobrancelha. Porque eu tenho cor de pastinha pra todo mundo. Ninguém tem um cabelo igual ao outro, né? Agora eu já vou passar máscara antes de eu aplicar os cílios, tá? Eu gosto. Preferência minha. Eu tô usando essa da Sephora. Maravilhosa. Que ela está no Favoritos de 2018, que ainda vai sair, tá? Prometo. Ela tem aquela escovinha pequenininha, tipo máscara da Bruna Tavares, a Upward Lash da MAC. Só que a diferença dessa daqui para as outras é que essa é a prova d'água. E a da Bruna Tavares, por enquanto, ainda não tem a prova d'água e a da MAC também não tem. Então, nesse quesito, a Sephora ganha um ponto positivo. Vai um pouquinho pra cá, vira um pouquinho. E essa daqui, ela é a prova d'água. Ela tem a versão sem ser a prova d'água também. Mas eu gosto de máscaras à prova d'água porque elas demoram um pouquinho mais de tempo pra secar. Então, até eu colar os cílios postiços, elas estão um pouquinho úmidas, grudentinhas. Então, depois, quando eu colo os cílios postiços, é só eu apertar, pressionar. E aí já gruda e eu não preciso passar máscara de novo. Eu prefiro fazer isso do que eu passar máscara nos cílios postiços. Como essa maquiagem é bem intensa e tem o delineador preto na raiz dos cílios, se você pôr uns cílios com pouco volume, vai parecer que você não colocou cílios nenhum, tá? Então, tu não precisa utilizar uns cílios muito longos se você não quiser, mas é importante que ele seja cheio na raiz dos cílios, para aparentar um pouco mais de volume e ficar tão intenso quanto o pretinho do delineado. Um pouquinho pra cá. Eu gosto de primeiro colar o canto externo, para depois eu colar
o canto interno. Pode fechar. Eu tenho aflição quando fica faltando os cílios no canto externo. Parece que eu cortei demais e me dá coisas. Aí depois que eu colo, eu gosto sempre de dar uma pressionadinha, ó. E aí aquilo que eu falei que agora eu vou juntar com os cílios natural. Vira um pouquinho menos. Agora eu vou fazer isso daqui, ó. Vou vir com a pinça e vou vir pressionando. A máscara ainda tá um pouquinho grudentinha, tá úmida. Então só de eu fazer isso daqui já gruda. Primeiro eu aplico, eu vou empurrando, encaixo bem na raiz. Aproveita até já tira um pouquinho do excesso de cola, que às vezes acontece da gente colocar muita cola. Veja se já tá tudo bem coladinho, se ninguém lacrimejou. E aí eu venho grudando. Natural com o postiço. E já dou também uma levantadinha no postiço. Então eu vou retocar o delineado. Eu vou usar um líquido, mas normalmente eu venho com o próprio da Inglot, tá? O em gel. Mas só pra facilitar minha vida aqui no vídeo, eu vou usar o líquido. Esse daqui é o da Sephora. Esse é o à prova d'água. Que na verdade eu nem sinto que ele é muito à prova d'água, viu, gente? Porque eu passei ele no dorso da minha mão, esperei secar, e aí eu fui na pia lavar a mão e, tipo, ele saiu super fácil. Não precisei quase nada esfregar, então vamos esperar que a Nath Capello tá pra lançar um delineador líquido babadeiro, que eu já vi nos stories dela, que não sai nem a pau juvenal. E com a maravilha de ser opaco mate. Então vamos ver essa maravilha aí em breve no mercado brasileiro. Finalizar com a máscara nos cílios inferiores. E agora eu já vou aplicar o batom, coloquei o batom na espátula. E vou passar um batom basicamente quase do tom da sombrinha rosa que eu trabalhei. Então é quase uma maquiagem monocromática aqui, que a gente só trabalhou em tons de rosado, basicamente. Esse batom que eu tô usando é o Cool Girl, da Too Faced. Textura maravilhosa de batom líquido mate, quem tiver a oportunidade de comprar. E eu, pra importado, não achei ele tão caro. Eu comprei na Sephora, eu paguei acho que R$79. Não sei se ele ainda tá esse preço. Mas é que a maioria dos importados custam mais de R$100, então eu achei pra um batom importado de ótima qualidade, vendido na Sephora a R$79, não achei tão caro assim. E aí eu comprei essa cor pra eu experimentar pra ver se eu gostava da textura. E eu gostei bastante. Já tô querendo comprar outras cores já. E, gente, passar batom assim, sem apoio, gravando o vídeo, olha. Guerreira! Não faça cagadas, Amanda. Que a gente não faz pra ficar com a cabeça em frente da câmera, né? A gente se encurva toda aqui.
centro, gente, peguei o batom da Fenty, o Serene, e eu vou aplicar um pouquinho dele no centro. Ele é levemente mais claro do que esse da Too Faced, não vai quase nem aparentar muito aí na câmera, mas dá um efeito bem legalzinho de centro mais clarinho. Esses batons da Fenty tem cheiro de chiclete block. A Bruna não deve saber o que é chiclete block, né, Bruna? Não sabe. Chiclete. Quem sabe o que é chiclete block, deixa aí nos comentários, por favor. Não quero me sentir sozinha nessa comparação. Aí eu vou passar um pouquinho de blush, mais rosadinho. Eu tô usando o Warm Soul da MAC, ele é bem discreto. Muita gente chama ele de blush noivinha, porque ele fica muito discretinho mesmo, ele não fica parecendo chinelada. Ele dá uma corada muito bonita. E eu vou dar uma leve reforçada no iluminador, mas bem pouco. Como mesmo não tô usando nenhum solto, ou mesmo da Sephora. A numeração dele é o 01, Delicate Glow, o nome dele. A Sephora acho que tem uns 2 ou 3 iluminadores. E eu gosto de passar um pouquinho na testa, eu já contei pra vocês porquê no último vídeo que eu postei aqui pra vocês. Mas bem pouquinho em menor quantidade. Finalizo tudo com, vocês já sabem, Fix Plus. Mais um pouquinho. Fica de olho fechadinho. Nunca falo pra pessoa abrir logo que eu apliquei. Porque às vezes foi uma gotícula a mais nos olhos e a pessoa abre o olho e pode manchar a sombra. Venho com um leque que eu ganhei da minha aluna Thaís. Vamos usar, né? Ganhamos. Até já aprendi a abrir, tá, Thaís? Você me ensinou, já tô abrindo o leque de um jeito bem vral. E é isso, gente. Esse é o resultado final. Tô aparecendo aqui só com as mãozinhas. Pra não estragar a beleza, né? Vai ter um contraste muito grande aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz de coração, assim, pra agradecer mesmo todos esses anos de parceria e 7 anos de canal, não é brincadeira, né? 300 mil inscritos e todos vocês que estão sempre comentando, pessoas que estão seguindo desde sempre, pessoas novas, vocês que me acompanham lá no Instagram também. É um presente pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e esse é o resultado final. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.